Nelson, bom dia Dante, bom dia Anélio e aos ouvintes da Contraponto Rádio Cultura. O Luiz, eu até fiz uma certa introdução no bloco anterior do programa, dizendo o seguinte, que foi muito comentado até aqui no site da Rádio Cultura, com manifestações de parte a parte, quando o representante do setor hoteleiro de Foz do Iguaçu, enquanto empresários, disse o seguinte: nós precisamos demitir, nós queremos contratar, não temos a mão de obra à altura. E uma das coisas que muito se apontou naqueles comentários é o seguinte: mas também exige-se uma formação muito acima da média e não se remunera tanto quanto deveria ser remunerado por conta do preparo que deve ter o trabalhador nesse setor. Claro que nem todas as funções são iguais, umas demandam muito mais conhecimento, mais preparo, etc., mais cultura, mais estudo. Como é que está essa situação hoje, Luiz? A questão da qualificação da mão de obra não é fato novo, fato recente. Ela já remonta de passado, onde, por exemplo, quem imaginava que um hotel precisasse de uma camareira que soubesse lidar com informática? À medida que foram evoluindo os equipamentos, foi se necessitando mais qualificação. Então, esse problema da qualificação já é um problema histórico. Nós temos, agora mudou o presidente do sindicato, mas nós temos uma cobrança dele. Nós queremos conhecer, e nós não conhecemos, a realidade, as empresas não conhecem também a realidade dos trabalhadores. Não adianta você querer fazer um curso de idiomas para um funcionário que sequer tem o primeiro grau, sequer tem o ensino fundamental. Então, nós precisamos, isso eu espero agora que com a mudança do presidente, a gente possa sentar, traçar um perfil dos nossos trabalhadores, quanto à qualificação, faixa etária e tudo mais, e aí sim trabalhar com a qualificação da mão de obra. Com relação à Agência do Trabalhador, o Cine tem ofertado em torno de 280 a 300 vagas nas mais variadas áreas de atuação e nas funções, e às vezes não consegue essa mão de obra. Ou porque o empresário, por exemplo, no caso da hotelaria e gastronomia, está exigindo muita qualificação, ou também pela remuneração que se oferece. E aí nós enfrentamos a questão do Covid, houve muitas dispensas, embora os dois sindicatos fizeram acordo permitindo no 476A o afastamento, recebendo uma bolsa, a qualificação e fizesse um curso. Esses cursos foram online, à distância, AD, para se requalificar essa mão de obra. O Sindicato Patronal de Hotéis tem um centro de formação. E nós temos também a questão da remuneração. Então, por exemplo, houveram muitos trabalhadores que foram dispensados e hoje as empresas estão ofertando essa mesma vaga para esse mesmo profissional que trabalhava, por exemplo, no Hotel 5 Estrelas, chefe de cozinha, oferecendo 2/3 da remuneração que ele ganhava. E como vocês estavam ouvindo antes também a introdução do programa de vocês, vindo para cá, os trabalhadores aprenderam, ou já tinham uma outra ocupação, aprenderam a trabalhar por conta e se deram conta de que, trabalhando em casa, eles ganham mais do que trabalhando num hotel, como colocar aqui, 24 horas, de domingo a domingo. Trabalhando por conta, eles ganham mais e trabalham menos também, né? Então, eu tenho um exemplo comigo, a minha diarista trabalhava no Hotel 4 Estrelas, pegava o ônibus, vestia o uniforme, trabalhava lá sobre o controle, era camareira, governando, de repente ela pediu demissão e está trabalhando como doméstica. Ela ganha mais como doméstica, trabalhando diarista, do que trabalhando num Hotel 4 Estrelas. Então, e aí, doutor Nelson, a questão da qualificação não é só na hotelaria. Eu vi, por exemplo, uma vez eu conversei com o Ederson Mufato sobre a questão dos empacotadores, os jovens lá. Ele falou assim, eu treino ele, daqui a pouco o meu concorrente vai e me oferece R$50 a mais, e a hotelaria tem feito isso, oferece R$50 a mais e ele muda de emprego. E aí não tem essa responsabilidade, então perde-se, qualifica-se a mão de obra, o empresário que qualifica a sua mão de obra. Se ele não der um plus, um incentivo a mais, ele perde essa mão de obra. Nélio, qual é a pergunta que você quer fazer? Olha, eu conversava um tempo atrás, aí, recentemente, com o Wolverine, que é do sindicato, e ele dizia dessa questão de que as pessoas descobriram
que fazendo qualquer outra atividade ganhavam a mesma coisa, com menos pressão, com menos cobrança do que na rede hoteleira especificamente, que também é o ramo dele. Qual é a solução, Luiz, para um futuro próximo? Porque o que está se ofertando na recontratação são valores menores, até porque o mercado ainda não está totalmente reativado. Por outro lado, o trabalhador também descobriu outras alternativas que talvez não sejam duradouras, essas outras alternativas, né? Quer dizer, qual é a solução para esse mercado ficar qualificado na sequência? Bem remunerado. E bem remunerado. Tem que haver, veja bem, um incentivo. Talvez não seja só na questão, por exemplo, salarial, mas um plus a mais, por exemplo, um vale-mercado, uma cesta básica, porque hoje tudo que a empresa paga tem um tributo. E aí você olhar a hotelaria de grande porte e a gastronomia, eles não estão enquadrados no simples, então a carga tributária deles é maior. Então, talvez algumas empresas oferecem ou um plano de saúde, ou mesmo um vale-mercado, alguma coisa para incentivar e para poder qualificar essa mão de obra. Outra coisa, né, que a gente tem a dificuldade, a questão da mão de obra desempregada, de fazer um curso de qualificação. Nós temos aí, Senac, outra instituição. Às vezes ele está desempregado, mora lá no Morumbi e não tem dinheiro para o Vale Transporte para vir no Senac para frequentar um curso. Também eu defendo uma outra coisa, a hotelaria, isso já devia ter feito há muito tempo. Em temporadas de baixo movimento, não é fazer só banco de horas, mas dar um treinamento dentro da própria empresa, usando o próprio espaço. Porque o funcionário, salvo se ele não tiver um incentivo maior, ele não quer tirar um tempo de lazer dele, um tempo de família, para frequentar um curso, infelizmente. Porque não tem um incentivo, não tem uma contrapartida por parte do empregador. Ô Luiz, como curioso, se nós fôssemos fazer assim, comparar, Foz do Iguaçu vive do turismo, né? E de outras cidades que tem o índice, o turismo como um fator forte. O nosso trabalhador aqui, como é que ele é? Se nós fôssemos comparar, sei lá, vou chutar aqui Florianópolis, outros cartões de visita aí que possa ter pelo Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, etc. Como é que é o nosso funcionário na média de remuneração, de preparo? Como é que é isso? Com relação à remuneração, embora assim, hoje o piso salarial, o menor piso da hotelaria, nós não temos um piso específico por função, mas o menor piso da categoria é 1.525. Eu tive agora em outubro do ano passado na Bahia. Bahia paga R$ 1.100, pagava salário mínimo. Então a remuneração é muito baixa. E aí, vamos mais ainda, doutor Nelson. A questão da qualificação, e aí eu cito um exemplo, eu tenho uma pessoa conhecida que se formou em hotelaria, turismo, fez curso de idiomas, investiu, e o mercado de trabalho oferece muito pouco para ela. Então, a família até cobra, nós bancamos a tua faculdade, os teus estudos, e agora você não está trabalhando na área. Por quê? Porque a remuneração é baixa, infelizmente. Então, aqui nós não temos isso, né, infelizmente, salvo um hotel, é a participação nos lucros e resultado. Dá um bônus no final do ano para o empregado. E hoje é pior ainda, porque a gente está vendo, antigamente, antes do Covid, nós batíamos recorde de visitação. Hoje não, hoje o nosso turismo é um turismo regional, turismo rodoviário. Menos mal que agora acabou o pedágio, as rodovias ainda estão mais ou menos em condições, e é o turismo regional. Porque o turismo estrangeiro, o turista estrangeiro e a malha aérea também, agora que está voltando aos poucos. Então, é um incentivo que o empregador dê ao trabalhador, e também buscar essa qualificação, porque ele não vai encontrar uma mão de obra do jeito que ele quer, ele vai ter que moldar, ele vai ter que treinar essa mão de obra, qualificar essa mão de obra. E aí depois, não só essa questão, às vezes, buscar uma outra alternativa de trabalho, nós temos a questão do contrato intermitente, que já estão utilizando grande parte, e nós já vimos também com uma outra coisa, os chamados extras. E aí vou dizer mais. Um empregado de hotel ganhava lá o piso salarial, ele ganhava em média R$50 por dia. Aí ele faltava no emprego para trabalhar no concorrente, fazendo uma extra, ganhando R$150. Ele perdia 100 porque pedia o dia que ele faltava e mais o descanso semanal remunerado, mas ele ganhava mais fazendo extra no próprio concorrente.
Pois é, mas aí o hoteleiro não sabe disso, que daí é tiro no pé, né? Aí me parece que você arrumar uma confusão para si próprio, né? E, como quem diz, entre parceiros, né? 12, ô Dante. Luiz, me parece que a intenção também não é oferecerem mais benefício e aumentar salário, mas sim qualificar os novos que estão entrando agora, né, para melhorar a qualidade, né? Então, tem conversa com o setor hoteleiro para melhorar a média salarial, que me parece que também já é acima da média brasileira, que também é muito baixa, então... Agora, por exemplo, já ficou em janeiro, ficou abaixo, 1.525, abaixo do piso estadual, que é 1.680,80. Isso nós vamos buscar. Mas precisa ter, de uma forma, um incentivo, algo mais, para que o empregado também busque essa qualificação. Porque, caso contrário, não vão conseguir mão de obra e vão ficar fazendo do jeito que está. Faz de conta. Tem afetado a qualidade já do atendimento aqui na cidade? Sim, com certeza, com certeza. E não menosprezando, mas existe também o trabalhador que entende e que busca algo mais para poder satisfazer o cliente, porque hotelaria é prestação de serviço, é diferente de um comércio lá que você pega uma peça de roupa lá, alguma coisa, acabou. É saber vender, e aí essa que eu falo assim, essa preocupação que o hoteleiro deve ter também em relação ao seu cliente, tratar bem o seu cliente para que ele possa voltar no hotel, indicar o cliente. Então, o cliente vai trazer outros clientes para ele. E essa preocupação que eu vejo, ao longo dos anos, o empresariado não tinha isso aí, não tem essa preocupação, salvo raras exceções. E é mais que óbvio, né? Qualquer hotel que não tiver um bom atendimento, por mais que ele tenha uma estrutura fantástica, física, entendeu? E até da gama de serviços que oferece, se você não tiver um bom atendimento... Vai perder o cliente dentro de casa. Você perde o cliente dentro de casa. Aquela história, né? Se o cliente vier hoje e não vier amanhã, não faz falta, e não é assim. Agora, eu espero, por parte do Marcelo, que sumiu agora o sindicato, dê uma modificada no panorama, nas coisas dentro do sindicato e fazer que o empresário tenha essa consciência, porque eles têm lá um centro de formação profissional, nós temos o Trilha Jovem também, que tem o incentivo, houveram vários cursos aí, até a Itaipu, Capacita Foz, investiu na qualificação dessa mão de obra. Outra coisa, doutor Nelson, que eu tenho visto também, nós tínhamos um procurador do trabalho, o doutor Enoque, que passou aqui por Foz do Iguaçu. Ele, quando aplicava as multas pelos descumprimento de termo de ajuste de conduta, em vez desse dinheiro das multas ir lá para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para custear o seguro-desemprego e não retornava para a cidade, parte dessas multas são destinadas a entidades filantrópicas aqui no município, mas também para a formação da mão de obra. Eu tive exemplos, não vou citar nome aqui, mas teve um hotel na época que levou uma multa de R$70 mil, R$70 mil foi investido para a qualificação da mão de obra dentro da empresa, para poder se manter no mercado de trabalho. A Silmara... Diga. Não, a Silmara mandou aqui uma pergunta que acho que vai nessa direção aí, se não seria de criar um cartão, um passe, alguma coisa de qualificação da mão de obra por parte, inclusive, do município. Acho que poderia, não só para a questão hoteleira, né, mas no geral, de preparar pessoas qualificando para um mercado de trabalho. Luiz, fica de stand-by, que eu quero chamar o Eli, que o Eli está na linha, que é o nosso repórter de rua. Eli, está onde, Eli? Bom dia. Bom dia, doutor Nelson, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação. Estou aqui na Prefeitura, acabou neste exato momento uma reunião muito importante sobre o Centro de Convenções. Estou aqui, inclusive, com o diretor do Centro de Convenções, o Fernando Marinisti, uma empresa também que o pessoal veio para fazer essa reunião com o prefeito. Temos novidades sobre o Centro de Convenções, Marinisti? Boa tarde. Boa tarde, Eli. Boa tarde, doutor Nelson, Nélio, que estão na bancada, demais ouvintes da Rádio Cultura. Recebemos hoje, né, uma maior empresa de infraestrutura para eventos do Brasil, são de São Paulo, estão aqui conhecendo nosso centro de convenções e estão muito interessados na exploração do local para criar eventos, criar emprego, criar renda, pagar impostos e desenvolver aquela área, né, que é uma área nobre da cidade e hoje está, né, nem com todo o seu potencial sendo utilizado. Então a gente tem buscado interessados na área para fazer a licitação e que gere um novo polo indutor de desenvolvimento. Então, eles têm muita experiência, eles já têm, né, eles exploram o Pacaembu, o estádio Pacaembu, exploram centro no Piauí, né,
Então, acho que podem trazer muita tecnologia, muitos eventos para Foz do Iguaçu, e que acaba desenvolvendo e fomentando toda a cadeia do turismo, né? Fomenta hotel, fomenta restaurante, fomenta montadoras, distribuidoras, companhias aéreas, né? Então, nós ficamos bem impressionados com o que eles apresentaram, e nós vamos dar seguimento aí na questão da licitação do centro de convenções por 30 anos para ser explorado por uma grande empresa que traga benefícios para a cidade. A priori, eles vieram fazer apenas a proposta, mas pelo que você está me colocando aqui, esse pontapé inicial, a bola já está rolando. Já está rolando há algum tempo, eles já estiveram aqui, os seus engenheiros, em dezembro, conhecendo o centro de convenções, né? Já desde agosto a gente vinha conversando, passando plantas do local, de engenharia, plantas de construção, elétrica, e agora eles tiveram 3 diretores da empresa, estão aqui para a gente ir, né, então, sabendo e definindo pontos mais importantes. Será que a gente já pode conversar com o pessoal da empresa? Deixa eu aproveitar aqui, doutor Nelson, me permite, eu acabei de sair da reunião agora. Deixa eu só pegar o seu nome completo direitinho aqui, e a empresa, para a gente poder falar, nós estamos ao vivo, é o programa Contraponto da Rádio Cultura, aqui de Costa Oeste de Comunicação. Meu nome é Daniel Galante, a empresa é a DMDL Eventos. DMDL Eventos. Qual foi a proposta que vocês trouxeram para a Prefeitura agora? Na verdade, nós não temos uma proposta, nós viemos conhecer o local, estudar o potencial, e agora a gente vai começar a desenvolver o plano de negócio. A gente acredita muito na cidade, a gente acredita muito no potencial, o endereço é bom. Agora a gente vai desenvolver um plano de negócio, apresentar para o poder público vai avaliar, ver se o plano de negócio tem sentido para o poder público, e aí, se tiver, eles vão fazer um edital, uma concorrência pública, e várias empresas podem participar, e nós pretendemos participar da licitação e, se possível, ganhar. Qual foi a primeira impressão? Vocês estiveram já lá no local, qual é a primeira impressão? O que vocês acham que dá para explorar ali? A gente olhou, a primeira impressão é muito boa, o Centro de Convenções, ele é um projeto antigo, mas que pode ser atualizado e, com isso, funcionar de maneira como os centros de eventos do mundo inteiro são, com várias entradas, vários acessos. O endereço é muito bom, ele não está dentro da cidade, o que é importantíssimo, porque você não incomoda a vizinhança, né? O seu vizinho aeroporto, que não é um cliente chato, um vizinho que vai ter problema de você estar fazendo um evento e atrapalhar ele. Então, isso é muito bom. Agora, desenvolver o plano de negócio, estudar um pouco mais, conhecer um pouco a região, apresentar para o poder público avalia. Se entender que ele tem sentido, a gente vai participar aí de um certame, daqui a pouco, numa licitação. Marini chegou a dizer que agora que vocês exploram, estão fazendo a questão do Pacaembu em São Paulo, é isso? Nós hoje trabalhamos com o Pacaembu e no Centro de Eventos de Teresina. Aqui é mais parecido com Teresina do que o Pacaembu. O Pacaembu ele tem um patrimônio histórico do futebol. Aqui não é esse o negócio principal, é outro. E tem muito mais a ver com o Centro de Convenções de Teresina, que é o modelo de negócio que a gente acredita que funciona aqui. Quais os próximos passos? Desenvolver o plano de negócio, apresentar para o poder público validar, entender, fazer o processo de licitação. Enquanto acontece o processo de licitação, a gente vai desenvolvendo os projetos para, no dia 1 da concessão, já começar a trabalhar. Maravilha. Doutor Nelson, posso liberar? Ficou de bom tamanho ou alguma pergunta? Não, porque a curiosidade que, além de todas essas que foram colocadas, e sob maneira pelo doutor Fernando Mariniche aí, um abraço para ele, é de que se avizinha pelo menos adianta-se a possibilidade de nós darmos uma destinação que merece esse prédio, né? Esse patrimônio que aí está aí parado há muitos anos e consumindo recursos do município e até da União, porque também tem uma pequena participação ali. Bom, um abraço para vocês, Eli. Muito obrigado, viu? Ok, doutor Nelson. 12h21, daí eu vou terminar aqui com o Luiz Carlos, apenas para dizer o seguinte, Nélio, espera duplicar a rodovia e faz uma coisa, porque eu acho que é inevitável que seja duplicada a rodovia, né? Não, já tem verba, já tem projeto, está tudo certo, já deveria ter começado a obra em setembro do ano passado, era a previsão, não aconteceu. Até o Guto Silva, que era o chefe da Casa Civil até agora poucos dias, disse que está tudo pronto para assinar a ordem de serviço. Ali nós vamos ter um outro retrato, nós vamos ter uma outra configuração, nós vamos ter uma outra motivação. Pode ter certeza absoluta que entrarão novos projetos para a construção de pousada, de hotel, de restaurante, de outros estabelecimentos comerciais. Pode ter certeza absoluta disso. 12h22,
Luiz Carlos, para a gente terminar, em tempo aí de pandemia, uma curiosidade, o que a gente tem conversado com o setor de empregos, o Banco de Empregos aqui em Foz do Iguaçu, é o seguinte, que as empresas têm mandado, anunciando o número de vagas, a necessidade de contratação, com as exigências de vacinação e tal. Como é que você se posiciona em relação a isso e aos funcionários da rede hoteleira? Bom, há uma preocupação por parte da classe empresarial com relação à saúde de seus trabalhadores. Então, que eles tomem as vacinas e também eu conheço empresas aqui que periodicamente ela escolhe grupos de trabalhadores, são feito um revezamento e é feito o teste de Covid também para esses trabalhadores. Então, eles têm a preocupação com relação à saúde dos seus trabalhadores, seus colaboradores, seus trabalhadores, mas também em relação aos seus clientes. Então, tem que divulgar bastante isso e ela tem uma preocupação. Ou seja, o sindicato é mais do que positivo, que vacine todo mundo, que tenha lá o seu certificado de vacina. Agora mesmo, com essa nova variante que veio aí, você observar o número de pessoas internadas ou com sintomas leves, as que tomaram as vacinas são bem menores do que quem não tomou a vacina fica em situação, às vezes, meio complicada. 12h24. Luiz Carlos, obrigado pela tua presença. Nós vamos tomar, porque agora também é que vem aquela história, né? E estamos na pandemia, e pandemia. Mas eu sou sincero em te dizer, assim, eu saio convencido nessa tua conversa que você teve aqui, o trabalhador no ramo hoteleiro em Foz do Iguaçu ganha pouco, viu? Doutor Nelson, eu vejo também, essa questão que você fez uma pergunta já hoje, questão que a gente observa na construção civil. Muitos trabalhadores da construção civil não querem que os seus filhos vão aprender o mesmo ofício do pai e trabalhar na construção civil. Eu espero, a questão da hotelaria, que acha esse incentivo para que, conhecendo a realidade, o perfil dos nossos trabalhadores, para que eles incentivem também a dona de casa, a mãe, a trabalhadora, a camareira, que seja lá, ou dependendo da função, incentive aos seus filhos que aprendam o ofício da mãe. Porque eu vou dizer com toda sinceridade, chegou aí, você conhece muito melhor esse assunto, muito melhor não, você conhece, eu ouço dizer, né? Há cerca de uns 10, 15 anos, Nélio, a busca por vestibulares de hotelaria e turismo, ela lá nas alturas, tá? Extremamente concorrido. O que vale dizer quanta gente se formou? E aí passa a ser frustrante quando você diz o seguinte, você vai ganhar um salário mínimo, entendeu? Depois de você ter feito um curso universitário, né? Ter adicionado na tua capacidade linguística mais um outro idioma, aí não fica muito bem mesmo, né? Exato. Tem que dar um incentivo a esse trabalhador. E isso já fez parte sempre das nossas pautas da reivindicação na época da negociação salarial, data base é maio, que também houvesse esse plus a mais no caso dos trabalhadores que têm uma formação acadêmica ou na questão dos cursos de idiomas. Houvesse, por exemplo, antigamente nós tínhamos um hotel aqui 5 estrelas que pagava um plus a mais no salário dos empregados por cada idioma que ele falava. Então é um incentivo. 12h26. Obrigado, Luiz. Eu vou para o intervalo comercial e volto para arrematar o contraponto da cultura Voz do Povo. A cultura